Larry, you know that the move Larry, você sabe, o movimento MAGA, a base, o alicerce dele, foi construído sobre a ideia de que Donald Trump é um outsider. Ele não faz parte do Estado profundo. Ele é contra o Estado profundo. Mas, com o passar do tempo, com o Trump 2.0, será que ele e sua administração estão se tornando uma ferramenta dessas pessoas, o que alguns chamam de banqueiros, que estão no poder, nos bastidores, comandando o espetáculo? behind the scene running the show? Miriam Adelson is a card carrying Miriam Adelson é uma integrante de carteirinha, certificada, legítima. O marido dela era o membro principal do Estado Profundo. Não tenho dúvida disso. Miriam Adelson é. Então você me perguntou sobre Donald Trump. Ele está tão enfiado nela que nem consegue enxergar. E dá para citar outros também. Dá para falar do Peter Thiel, do Elon Musk, do Robert Mercer, do Charlie Scott. Quero dizer, nós dois poderíamos citar meia dúzia dessas pessoas sem nem precisar pensar muito. São pessoas que acreditam que o mundo pertence a elas, que seus bilhões, e no caso do Musk, trilhões agora, as tornam diferentes, as tornam pessoas que devem ser preservadas em termos de seu sangue vital. Sabe, que seus genes deveriam ser congelados e guardados por eras e eras. Essas são pessoas diferentes, e ainda assim não são. Tivemos esse tipo de gente ao longo de toda a história humana. A diferença é que hoje, com a tecnologia e o dinheiro, e com a forma como moldamos o capitalismo global, eu o chamo de capitalismo predatório, eles se tornaram tão poderosos que, se não fizermos algo em relação ao próprio sistema econômico que criamos e espalhamos pelo mundo, o qual a China levou ao extremo, talvez a um ponto que, sabe, não o modifique, mas o suavize um pouco. O capitalismo da China não é tão predatório quanto o nosso, ou o da Grã-Bretanha, ou da Alemanha, ou da França. Ele é predatório apenas no sentido de que é tipicamente imperial. Quando o poder cresce, você então expande seu exército, suas armas nucleares e assim por diante. Então, ainda não há um veredito sobre se a China acabará sendo corrompida pelo mesmo capitalismo que corrompeu todo o resto. Principalmente nós, mas também nossos aliados. Eu não sei. Acho que essa é uma grande questão do século XXI. A China é capaz de ser diferente na forma como distribui sua riqueza capitalista em comparação com os capitalistas predatórios anteriores? Eu não sei. Essa é uma grande questão. Pode-se dizer que, se for guiada pelos preceitos da escola central do partido, que são basicamente confucionistas, sim, isso poderia acontecer. Eles poderiam suavizar o capitalismo, talvez até levá-lo à sua próxima evolução. Eu não sei. Mas isso vai ter que acontecer. Ou todos nós vamos acabar nos destruindo. Larry, aqui está o que Medvedev disse. A operação em Caracas se tornou a melhor prova de que qualquer Estado deve fortalecer suas forças armadas ao máximo. Quando ele fala em fortalecimento máximo, que garante a proteção confiável de um país, ele quer dizer que a única coisa que pode realmente fortalecer o exército é um arsenal nuclear. E ele escreve, viva as armas nucleares. Esse é o perigo desse tipo de precedente. Eu não acho, nem por um momento, que os líderes mundiais vão correr para desenvolver armas nucleares. Primeiro, elas são caras demais. E segundo, são perigosas pra caramba. Mas é esse tipo de coisa que precedentes como o que Trump criou fazem. O precedente que deveria ser estabelecido é o de que o mundo olhe para os Estados Unidos e o rejeite o máximo possível neste momento. E isso vai se tornar cada vez mais possível à medida que entramos em colapso sob essa pressão econômica. Cada vez mais países do mundo deveriam nos rejeitar, não seguir nosso exemplo, não fazer o que Medvedev diz e sair por aí desenvolvendo armas nucleares para que possamos lançá-las uns contra os outros em um holocausto final, mas adotar um caminho completamente diferente. O que eu estava sugerindo sobre a principal potência do mundo, a China pode liderar este mundo
se realmente se esforçar para sair da confusão em que estamos. A confusão que basicamente nós mesmos criamos. Não sei se ela fará isso. E isso me assusta quando penso a respeito, porque o que Xi Jinping está fazendo é exatamente o que Medvedev estava dizendo. Ele está construindo mais armas nucleares. Ele quer igualar pelo menos um dos grandes, a Rússia e os Estados Unidos. E eu não ficaria surpreso se, uma vez que você sabe, desperte seu apetite dessa forma. Quando chegar ao ponto de igualar a Rússia com 6.000 e os Estados Unidos com cerca de 5.900, somando aproximadamente 12.000 juntos, sua tendência será querer igualar ambos em conjunto. Agora, talvez a aliança, tácita ou não, com a Rússia atenue isso um pouco. Enquanto mantiverem relações amistosas, ele não tentará igualar os dois. Mas esse seria o meu palpite mais cínico, de que no fim das contas, os militares se tornarão tão influentes na China que tentarão não apenas igualar o poder Rússia, mas o da Rússia e o nosso combinados. E eles têm dinheiro para isso. Acho que eles têm tudo o que precisam para fazer isso. E Donald Trump está dando a eles todos os motivos para fazer isso. Eu estaria sentado agora no Politburo, com Xi Jinping no comando, e diria, devemos fazer isso? Devemos dizer a mesma coisa? Pessoal, anotem o que Donald Trump disse. Devemos dizer a mesma coisa sobre Taiwan? Não temos a mesma justificativa em relação a Taiwan? E isso não representa uma ameaça ainda maior à nossa segurança nacional? Ou poderíamos apresentar uma alternativa? Wang Yi, eu tenho uma alternativa, Sr. Xi Jinping. Que tal isto? Dizemos que, se vocês não romperem sua aliança com os Estados Unidos, então nós o faremos. Porque o que realmente torna Taiwan uma ameaça à segurança nacional da China é a aliança com os Estados Unidos. Essa seria uma alternativa. That would be an alternative. Larry, como diabos Lindsey Graham se tornou o aliado mais próximo do governo Trump e do próprio Donald Trump? Eu me pergunto todos os dias, como é que Lindsey Graham nasceu? Não consigo responder essa pergunta. Por que a providência divina, como George Washington costumava chamar, seja lá o que for, permitiu que Lindsey Graham nascesse? Bem, a mesma providência divina permitiu que Bibi Netanyahu nascesse. Eles deveriam ir para o túmulo juntos, abraçados. Lindsey iria gostar disso. Lindsey gostaria de abraçar Bibi Netanyahu. Lindsey would like hugging Bibi. Israelenses. Larry, hoje Donald Trump foi questionado sobre o Irã e ele disse que está pronto para atacar o Irã. Ele apresentou uma nova declaração. Se eles matarem seu próprio povo, não terei escolha, a não ser ir até lá, e você sabe, enfrentá-los e atacá-los. Algumas pessoas na mídia israelense estão dizendo que o que aconteceu na Venezuela foi o último ensaio antes de atacar o Irã. Até onde Donald Trump iria em termos de atacar o Irã, considerando toda a experiência que eles já tiveram até agora no Mar Vermelho, em Bab el-Mandab, na guerra de 12 dias entre Irã e Israel e na situação atual com a Venezuela? Eu imaginaria que, nesse caso, Trump ao menos ouviria o chefe do Estado-Maior Conjunto, o comandante unificado daquela região e outros especialistas militares. Pelo menos os ouviria. O que me preocupa, Nima, é o seguinte: não há nada como o sucesso, mesmo que seja um sucesso minúsculo, pequeno, insignificante, se você pensar bem, para aguçar o apetite dos militares. Isso me incomoda, porque eles podem chegar ao ponto de dizer, sim, nós conseguimos. Quer ajudar o Bibi? Nós conseguimos. Podemos fazer bombardeios contínuos, e se isso não funcionar, podemos colocar operadores especiais em terra e eles resolvem para nós. Porque em muitos aspectos, e esse exercício na Venezuela só amplificou isso em 100%, eles tomaram conta das Forças Armadas, esses operadores especiais e o Comando de Operações Especiais.
these special operators and Special Operations Command. They've taken over the military. Eles tomaram o controle das Forças Armadas. Houve uma grande discussão esta manhã com um cara que disse: não foi a operação mais bonita que você já viu na vida. Vamos deixar a política de lado. Foi simplesmente uma operação linda. Tão bem executada, tão oportuna, tão bem preparada, ensaiada. A inteligência foi simplesmente primorosa. Eu disse: escute o que você está dizendo. O que você está fazendo? Você está elogiando a criminalidade. Está elogiando a violação do direito internacional. Está elogiando a destruição do sistema do pós-Segunda Guerra Mundial. Está elogiando pessoas especialmente treinadas para matar por fazerem exatamente isso, de um modo que cria todos esses precedentes que acabei de mencionar. É isso que você está fazendo. Eu não dou a mínima para o quão bons eles foram. Eu não dou a mínima para o quão bons eram os aviões deles, o quão boas eram as armas deles, ou quantas poucas pessoas eles mataram. Bem, na verdade, eu me importo com isso. Mas eles não deveriam ter matado ninguém. Você não está vendo o quadro geral. E é isso que me assusta em relação ao Irã. Que esse exército ache que é invencível em qualquer aspecto, contanto que não permaneça e ocupe. Minha maior dúvida em relação ao Irã é: como diabos você espera causar algum impacto se não vai permanecer e ocupar? Porque 90 milhões de pessoas não vão ficar onde você as colocar. É só olhar para a Venezuela agora. Quero dizer, o que eles estão pensando? O que estão fazendo? Qual é a verdadeira motivação deles como povo? Estão dispostos a aceitar isso? Estão dispostos a lidar com isso? Talvez, se Trump fizesse tudo o que disse que ia fazer, e fizesse isso de forma rápida e eficiente, e o dinheiro começasse a entrar nos cofres venezuelanos, assim como nos dele, pode anotar, ele vai tirar algum dinheiro pessoal disso, se der certo. Isso poderia realmente ser algo positivo e servir de exemplo, e meio que apagaria a aparência de uma operação que quebra precedentes. Mas nem por um minuto eu acho que Trump vai fazer isso. E nem por um minuto eu acho que eles vão fazer isso com o Irã também. É tudo sobre conseguir o que queremos, pelo menor preço possível e pelo maior tempo possível. Sabe, ele poderia enviar um batalhão para a Groenlândia amanhã, 900 homens e mulheres, e dizer à Dinamarca: está feito, venham pegar de volta. E não pense que ele não está considerando isso. E não pense que Hegseth não está dizendo a ele: eu posso fazer isso. Acho que já podemos ver o resultado do que aconteceu na Venezuela, porque eles acham que a operação foi um grande sucesso. Eles estão muito orgulhosos disso. Hoje Donald Trump disse: olhem para a Rússia, olhem o que eles estão fazendo na Ucrânia. É ridículo. Eles não conseguem fazer nada. Olhem o que nós fizemos na Venezuela. E não há absolutamente nenhuma comparação entre os dois. Nenhum motivo sequer para compará-los. São duas operações totalmente diferentes, com capacidades totalmente diferentes, e uma situação que, mesmo com as diferenças, continua repleta de perigo. Não apenas o perigo internacional do precedente que estabelecemos, mas também o perigo dentro da Venezuela, caso alguém lá dentro não aceite. Não apenas o vice-presidente, mas outros também. E o que você vai fazer? Você não vai colocar uma força multinacional lá se houver militares venezuelanos, guerrilheiros ou qualquer outro grupo se opondo à presença deles. Eles não vão, garanto isso. É uma das coisas que mais assustam as multinacionais. Então, quero dizer, isso está longe de estar resolvido. Tudo depende do que os venezuelanos fizerem. Pelo que entendo, Larry, o resultado do que aconteceu na Venezuela, por exemplo, para o Brasil, é que o Brasil diria: não temos escolha a não ser seguir com os BRICS e o Sul Global. Porque sem um relacionamento melhor com o Sul Global, eles podem fazer o que quiserem conosco, aqui na América do Sul. Afinal,
Donald Trump não está interessado em ter um relacionamento com o Brasil, Larry. No. Não. Talvez, se ele trouxesse de volta, ele o faria. Mas não é uma escolha de Donald Trump. Eu diria que talvez nunca vejamos Bolsonaro voltar ao poder. Isso vai ser impossível. Ele precisa entender a realidade desses países. Você não pode simplesmente ir e mudar tudo só porque o Marco Rubio... Bem, eu não sei, o pai dele nasceu em Cuba, então ele acha que entende tudo. O que não é o caso, aliás. Ele nunca pôs os pés em Cuba, mas acha que entende tudo. E hoje ele estava falando sobre os especialistas. Ele disse que eles não entendem nada quando se trata da América Latina, porque o pai dele é da América Latina, por isso ele acha que entende tudo. E ele nem chega a ser comparável ao que aconteceu na Líbia, na Síria, no Irã, no Iraque ou no Afeganistão. E o pai dele, bem, eu não sei disso, mas eu diria que provavelmente era como muitos dos expatriados que estão na Flórida agora, vindos de Cuba, da Venezuela, da Colômbia e de outros lugares, pessoas que deixaram seus países porque eram corruptos. Eram corruptos e aliados de corruptos nos Estados Unidos, corruptos do nível de Meyer Lansky e Lucky Luciano, e por aí vai. Assim como as pessoas em Cuba que foram expulsas por Fidel Castro. Agora, eles vivem nos Estados Unidos e seus filhos cresceram. Em alguns casos, seus netos estão chegando à idade adulta. E eles querem aquele país de volta. Querem recuperar o que perderam. Eram essencialmente os ricos opressores, por assim dizer, em seus próprios países. E nós lhes demos abrigo porque estavam alinhados conosco e trabalhavam conosco, como sempre fazemos. Nós trabalhamos com os 5%. Foram 150 anos de sofrimento na América do Sul e na América Latina em geral. Trabalhamos com pessoas que estavam explorando o próprio povo para se enriquecerem e nos enriquecerem. Essa era a nossa filosofia. Foi por isso que fizemos o que fizemos. Bastava olhar para Nixon e Kissinger, e para o Chile e Allende, para entender isso de forma clara, muito clara. E olhar para a instalação de Pinochet, por exemplo, para entender o que queríamos, o que Henry Kissinger sabia que queríamos, o que precisávamos, o que tínhamos de fazer para manter aquela relação. Não nos importávamos se ele enchesse um estádio de futebol com civis inocentes e os fuzilasse todos na linha das 50 jardas. Isso estava tudo bem para nós. E as pessoas que fizeram isso eram nossos colegas e aliados naqueles países. Depois, alguns deles se mudaram para a Flórida. Os cubanos. Larry, a Europa está morta. Não ouvimos nada. Nenhuma condenação dos europeus em relação à Venezuela no caso do ataque. Acho que eles estão tão pressionados agora em suas próprias situações, tanto econômicas quanto de segurança, que não vão fazer nenhuma declaração contra o império que não tenha vantagem e lucro atrelados. Sabe, eles estão em apuros profundos. Acho que estão em apuros existenciais, especialmente Macron, Starmer e Merz, a Alemanha e seus países. Eles estão em apuros de verdade. Não sabem para que lado ir, não sabem como chegar lá. E, em particular, no caso de Starmer, estão se protegendo com leis draconianas que estão revertendo séculos e séculos de liberdades e direitos. Parte disso em nome do combate ao antissemitismo e parte simplesmente em nome de não diga isso na minha rua. Fico feliz que minha esposa não esteja visitando Londres agora. Ela ficaria absolutamente de coração partido com o que está acontecendo com o lugar favorito dela na face da Terra. Donald Trump, Larry, antes de ele ser empossado nos Estados Unidos, havia um cessar-fogo no Oriente Médio. E nós vimos isso. Achamos que ele faria muito em relação ao conflito na Ucrânia, ao que estava acontecendo lá. Mas o Oriente Médio está piorando. Hoje, Israel atacou o Líbano novamente.
today Israel attacked Lebanon again. Yep. They're preparing to start a new war. Eles estão se preparando para começar uma nova guerra contra o Irã. A situação na Ucrânia não parece ter fim à vista, especialmente por causa do que Donald Trump está fazendo na América Latina. E eles estão prontos para expandir esse tipo de caos por lá. Eles estão falando sobre isso. Pelo menos, estão falando sobre isso. Então, será que Donald Trump está tornando o mundo mais caótico de alguma forma? Porque, afinal, quando você olha para isso, se colocar no lugar dos chineses ou dos russos, como entender esse tipo de comportamento? Como podemos lidar com os Estados Unidos sob a administração Trump? Essas são grandes questões, na minha opinião, que estão na mente deles neste momento. These are huge questions, in my opinion, in their mind right now. They are huge questions, and an even bigger one is it São questões enormes. E uma ainda maior é: isso vai continuar, talvez em um ritmo mais lento, mas vai continuar no futuro, mesmo com um novo presidente, mesmo com uma nova liderança em Washington? Acho que a resposta é sim, vai continuar. Pode estar um pouco melhor disfarçado, mas vai continuar porque nosso perigo é iminente. Nosso perigo já está sobre nós. Destruímos nossa economia e a destruímos principalmente ao criar essa dívida enorme que paira sobre tudo neste momento. Não vamos conseguir pagar 2 trilhões de dólares em juros anuais. Vai ser difícil não pagar 1 trilhão. Você vai acabar pagando pelo Departamento de Defesa se eles continuarem com a covardia que têm mostrado até agora. Nenhum corte no Departamento de Defesa. Estamos pagando 1 trilhão de dólares em juros da dívida, sendo 1 trilhão de dólares. Não há mais dinheiro federal. Agora você entende por que Johnson e outros estão tentando destruir os programas sociais. Eles estão tentando acabar com todos os programas que tiram dinheiro do orçamento federal destinado ao povo americano. E você pode falar sobre Minnesota o dia todo, como eles estão fazendo agora. Ah, é tão corrupto, há tantas pessoas por aí explorando o Medicare e o Medicaid. Precisamos acabar com esses programas, é o que eles dizem. E também, vamos privatizar a medicina e a administração de veteranos. Esse é o mercado e tanto. Precisamos privatizá-lo. Tudo isso está acontecendo porque estamos em uma crise financeira incrível. E eles acham que a maneira de equilibrar as contas, por assim dizer, o que agora é impossível, mas de chegar mais perto disso, é destruir todos esses programas sociais, acabar com eles. E Johnson está atrás disso. Esse vai ser o legado dele como presidente da Câmara. Ele vai acabar com tudo, desde os programas de seguro até o Medicare, o Medicaid e a Previdência Social. Ele vai eliminar todos. O que eles vão descobrir ao fazer isso é que vão gerar uma animosidade enorme entre o povo americano, especialmente entre aqueles que estão, digamos, nos 60% a 70% mais baixos em termos de riqueza. O que isso vai significar? Provavelmente uma maldita revolução neste país. Talvez isso fosse até saudável para nós se acontecesse, mas seria sangrenta pra caramba, garanto, porque já provamos isso de 1860 a 1865. É uma bagunça. Não vejo as coisas melhorando, vejo piorando muito, com Trump ou sem Trump. Agora, Trump aprofundou o perigo internacional e o isolamento dos Estados Unidos, porque no fim das contas é isso que vamos ser, uma potência isolada. Para em isolacionismo, seremos forçados a defender pobreza isolada, porque não por exemplo tem no idar-se for, sas por nada. 60% already does. I don't know what to say either. Eu também não sei o que dizer. As pessoas continuam me enviando e-mails perguntando o que fazer, e eu continuo respondendo, cara, não me pergunte, eu não tenho a menor ideia do que fazer com esse grupo. E a dívida é simplesmente enorme. É inacreditável quando você olha para isso. Pessoas de empresas financeiras continuam me mandando e-mails dizendo, há 600 trilhões de dólares no mundo, não há problema com nada. Tudo o que precisamos fazer é roubar isso. Tá bom. Ou então dizem, bem, teremos uma grande guerra.
Uma guerra realmente grande, uma guerra enorme. Sempre ganhamos dinheiro com guerras. Bem, nós nem sempre ganhamos dinheiro com guerras. Nossa dívida da Guerra da Independência nos assombrou por muitos e muitos anos. Essa é uma das razões pelas quais Alexander Hamilton finalmente conseguiu o que queria com o sistema bancário. Alexander Hamilton finally got what he wanted with the banking system. Then came Andy Jackson and Então veio Andy Jackson. As guerras geram dinheiro para você quando está posicionado como estávamos em 1890. Em 1890, éramos o substituto do Império Britânico. Quase qualquer pessoa que olhasse de perto sabia disso, até os britânicos, e eles temiam isso. Mas a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, na verdade a mesma guerra, apenas 2 capítulos diferentes dela, foram travadas para restaurar o Império Britânico em muitos aspectos. Travadas para restaurá-lo e acabaram destruindo-o. Na Primeira Guerra Mundial, pelo menos, ela os destruiu, enquanto nossos bancos lucravam. E agora as pessoas estão dizendo, bem, se tivéssemos outra guerra como aquela, restauraríamos nossa riqueza. Certo. Não estamos na mesma posição, pessoal. Estamos em uma posição muito diferente. Agora nós somos o império quebrado. O mundo mudou, e muito. The world has changed, Larry. Very The much so. world has changed. O mundo é Very imitado. much so. That's E isso deve ser valorizado. appreciated by, yeah. Yeah, I have had the misfortune. Tive o azar, bem, a sorte e o azar, de viver 80 anos e ver essa mudança de perto, de forma muito pessoal. Meus filhos e outros, eles simplesmente não... Bem, eu não deveria dizer isso. Eles entendem, mas entendem de um jeito quase melancólico. E não deveriam estar nessa posição. Eu realmente sinto por eles, sabendo que vão viver o resto da vida deles, no caso dos meus netos, talvez mais 50 ou 60 anos, se não forem mortos em uma guerra ou algo assim. E vai ser difícil, vai ser muito difícil. Teremos sorte se não desmoronarmos, na verdade, se não desmoronarmos internamente, como país. Actually domestically fall apart.